Quando a Mariana parou de responder, o som do metrô ainda estava passando, mas não fazia mais sentido. Era o mesmo barulho de sempre, metal nos trilhos, vibração no chão, gente mexendo no celular, alguém tossindo mais ao fundo, tudo normal. Mas parecia deslocado. Como se o som continuasse, mas o lugar não fosse mais o mesmo. O vagão inteiro olhava para frente, ninguém falava nada, e eu fiquei com a sensação de que só eu tinha percebido que ela não estava mais ali. Não foi um sumiço dramático. Não teve grito. Não teve movimento brusco. Só ausência. Ela estava do meu lado um segundo antes. Eu ainda consigo lembrar do peso da mochila dela encostando no meu braço, o tecido áspero raspando de leve quando o trem fez uma curva. Ela sempre carregava aquela mochila pesada demais pro que precisava. Dizia que gostava de estar preparada. Eu até brinquei com isso antes de entrar. Perguntei se ela ia levar um kit de sobrevivência para um metrô. Ela respondeu só com um meio sorriso. Aí não estava mais. E o espaço onde ela estava continuava ocupado. Mas não por ela. Por nada. Só um intervalo estranho entre as pessoas, como se ninguém quisesse ocupar aquele lugar. Eu não falei nada na hora. Nem chamei. Porque alguma coisa em mim já sabia que não adiantava. Foi aí que eu entendi que a gente já tinha ido longe demais. Deixa eu voltar um pouco. A gente não devia ter feito aquela viagem, não daquele jeito. Não com aquela pressa de resolver algo que já estava parado há anos. Meu nome é Rafael, eu que insisti pra gente vir. Diego até sugeriu esperar, planejar melhor, ver mapas antigos, falar com alguém. Mas eu não queria esperar. Eu nunca quis. Não era turismo, não exatamente, eu tinha um motivo pessoal. E não era só curiosidade. Era insistência. Uma coisa mal resolvida que nunca saiu de mim. Meu pai desapareceu naquela cidade grande quando eu era criança, nunca encontraram nada, só um último registro de cartão usado perto de uma estação antiga, desativada, que hoje fica esquecida entre linhas ativas. Não teve corpo. Não teve despedida. Não teve explicação. Só ausência. Eu cresci ouvindo versões diferentes. Que ele fugiu. Que devia dinheiro. Que tinha outra família. Que cansou de tudo. Mas nenhuma dessas versões combinava com ele. Nem com o jeito que ele saiu. Sem levar nada. Sem avisar ninguém. Sem padrão. O que sempre me incomodou foi o lugar. A estação. Era específica demais para ser acaso. E ninguém nunca investigou direito. Porque oficialmente ela nem existia mais. Quando eu descobri que a estação ainda existia, mesmo que parcialmente isolada do sistema, eu decidi ir até lá. Não foi uma decisão racional. Foi imediata. Como se eu estivesse só esperando uma confirmação para agir. Não sozinho. Levei o Diego e a Mariana. Diego porque ele sempre vinha. Mesmo reclamando. Ele dizia que alguém tinha que garantir que eu não fizesse besteira. E, de certa forma, ele acreditava nisso. Que tudo tinha explicação. E que ele ia encontrar. Ele era o tipo de pessoa que precisava explicar tudo, sempre. Ele não suportava a ideia de algo sem lógica. Qualquer coisa estranha virava coincidência, erro humano ou falha técnica. E ele falava com uma confiança que às vezes convencia até quando não fazia sentido. Ele tinha esse hábito irritante de rir antes de discordar, como se já soubesse que estava certo, como se o argumento do outro fosse só uma formalidade. Mariana era diferente. Ela não falava muito, mas quando falava, não era para preencher silêncio. Era porque tinha algo específico para dizer. Ela prestava atenção em detalhes que a gente ignorava. Coisas pequenas. Padrões. Ausências. E ela sabia coisas que eu nunca entendi de onde vinham. Não era pesquisa. Não era algo que ela explicava. Era como se ela reconhecesse certas coisas, mesmo sem ter estado lá antes. Foi ela quem confirmou que a estação existia de verdade. Eu tinha encontrado menções vagas, fóruns antigos, fotos sem localização clara. Mas nada concreto.
Ela olhou tudo e disse só: existe. Sem dúvida. Disse que já tinha ouvido histórias, mas não explicou quais. E eu não pressionei. Na época, eu achei que não importava. Importava. A cidade era grande demais para esconder alguma coisa, mas ao mesmo tempo perfeita para isso. Porque tudo se dilui. Barulho constante, movimento contínuo, gente demais passando por tudo sem realmente ver nada. Você pode desaparecer ali, e ninguém percebe. Ou percebe tarde demais. A estação ficava entre duas linhas ainda ativas, mas não aparecia em mapa nenhum, nem nos digitais, nem nos antigos que o Diego conseguiu. Era como se tivesse sido apagada sem remover a estrutura. A gente encontrou o acesso lateral depois de andar mais do que devia por corredores de serviço. Portas sem identificação. Luzes que piscavam em intervalos irregulares. E nenhum funcionário. Ninguém para perguntar. Ninguém para impedir. A porta não devia estar aberta. Mas estava. Sem esforço. Sem resistência. Como se alguém tivesse passado por ali pouco antes. Ou estivesse esperando. E ninguém parecia notar. Nem quando a gente entrou. Nem quando a porta ficou entreaberta atrás da gente. Como se aquele acesso não existisse para quem não estava procurando. No começo parecia só abandono. Placas antigas com nomes que não batiam com as linhas atuais. Mapas desatualizados. Luz falhando em ciclos que não seguiam padrão nenhum. Umidade descendo pelas paredes em marcas verticais, como se o lugar estivesse lentamente sendo engolido. O ar era mais pesado, não sufocante, mas diferente, parado. Nada fora do esperado, nada que confirmasse que a gente estava certo. Até parecia decepcionante, quase comum. Foi o Diego quem disse isso, rindo, como sempre. Seu pai não sumiu aqui, Rafa, isso aqui é só um buraco esquecido. Ele falou alto demais. A voz ecoou mais do que devia. E demorou um pouco mais para morrer. Mariana não respondeu. Ela só ficou olhando para a linha vazia, parada, sem se mexer, como se estivesse ouvindo alguma coisa que a gente não ouvia. Como se estivesse esperando alguma coisa passar, mesmo sem trilho ativo, mesmo sem energia suficiente para sustentar qualquer movimento ali. Eu segui o olhar dela por um momento, e não vi nada. Só escuridão no túnel. Mas a sensação ficou, de que o vazio não estava vazio. Eu devia ter prestado atenção nisso. A primeira coisa estranha foi simples demais para ser ignorada. E simples demais pro Diego aceitar. A gente ouviu um anúncio no sistema de som. Baixo, distorcido. Como se viesse de muito longe, atravessando camadas de concreto. Mas claro o suficiente. Próxima parada. E parou no meio da frase. O som não ecoou como o resto. Ele ficou no ar por um segundo a mais do que devia. Como se não tivesse um lugar certo para terminar. Não havia sistema funcionando ali. Nenhuma energia constante. Nenhum painel ativo. A gente tinha passado por caixas abertas, fios expostos, tudo morto. Diego respondeu quase automático. Antes mesmo de pensar direito. Interferência, com certeza. Ele olhou pro teto, como se estivesse rastreando de onde vinha. Linha ativa passando por cima, vazamento de áudio, acontece direto em sistema antigo. Ele falou andando. Como se explicar resolvesse. Como se nomear o problema fosse o mesmo que eliminá-lo. Eu queria acreditar. Era mais fácil. Era confortável. Mas a Mariana não se moveu. Ela continuou olhando pro vazio da linha. E falou baixo, quase como se não fosse pra gente ouvir. Não tem linha próxima o suficiente para isso. Diego soltou aquele riso curto. O mesmo de sempre. Mas dessa vez saiu mais baixo. Você viu o mapa agora, Mariana? Ela não respondeu. E isso incomodou mais ele do que qualquer coisa.
A gente continuou mesmo assim. Essa foi a primeira decisão errada. Não porque a gente não percebeu, mas porque a gente percebeu e escolheu ignorar. A plataforma parecia maior do que devia. No começo eu achei que era só impressão, perspectiva, luz ruim. Mas conforme a gente andava, ela não terminava. A distância até o fim não diminuía como deveria. Os pilares se repetiam, mas não de forma regular. Alguns estavam mais próximos, outros mais afastados, como se a estrutura tivesse sido alterada depois de pronta, ou adaptada para algo que não era o projeto original. E tinha marcas no chão, arrastões, longos, paralelos em alguns pontos, sobrepostos em outros. Não eram antigos o suficiente para serem só desgaste, nem novos o suficiente para parecerem recentes. Como se fossem mantidos, reforçados, repetidos. Como se algo pesado fosse puxado repetidamente até o fim da linha, e voltasse. Sempre o mesmo caminho, sempre na mesma direção. Eu parei por um momento para olhar melhor. Passei o pé por cima de uma das marcas. Ela era mais funda do que parecia. Mariana também parou. Ela não tocou. Só observou, seguindo o rastro com os olhos, até onde a luz alcançava. Diego não parou. Vocês estão vendo coisa onde não tem. Mas ele acelerou o passo, sem perceber. A evidência veio logo depois. E dessa vez ninguém conseguiu explicar. Não teve aviso. Nenhuma mudança no ar. Nenhum som antes. Um trem passou. Ele simplesmente apareceu. Já ali. Já em movimento. Sem som de aproximação. Sem vibração nos trilhos. Sem vento empurrando o ar antes. Ele não entrou na estação. Ele já estava dentro. Lento demais. Como se não estivesse seguindo nenhuma velocidade padrão. Escuro demais. Não como um trem apagado, mas como algo que absorvia a luz. As janelas não refletiam nada. Nem a gente. Nem a plataforma. Não dava para ver dentro. Nem luz. Nem gente. Nem vazio. Era como olhar para um espaço onde a luz não entrava. E não voltava. Ele não parou. Mas desacelerou. Exatamente na nossa frente. Como se tivesse ajustado a velocidade só para alinhar com a gente. Foi quando a Mariana segurou meu braço. Forte. Mais forte do que o normal. Os dedos pressionando como um aviso, não como susto. Ele sabe que a gente tá aqui. A frase não combinava com a situação, mas fez sentido na hora. De um jeito que eu não consigo explicar. Diego riu. Instintivo. Mas não terminou a risada. Porque algo bateu na janela. De dentro. Uma vez. Seco. Sem eco. Sem repetição. No mesmo ponto onde eu estava olhando. Não foi forte. Mas foi preciso. Como se soubesse exatamente onde acertar. Diego ficou em silêncio. Pela primeira vez desde que a gente entrou. O trem seguiu. Sem acelerar. Sem mudar o ritmo. Como se aquele momento tivesse sido só uma pausa calculada. E quando ele saiu da plataforma, não teve som diminuindo. Não teve rastro. O silêncio que ficou depois foi pior do que o som. Porque não era ausência de barulho. Era ausência de qualquer coisa. A gente devia ter ido embora ali. Sem discutir. Sem tentar entender. Só sair. Mas a gente decidiu seguir até o final da plataforma. Queria ver de onde aquele trem tinha vindo. Queria uma explicação. Segunda decisão errada. Foi quando começou a separar. Primeiro foi sutil. Quase imperceptível. Diego foi na frente, como sempre, assumindo o controle sem dizer que estava assumindo. Vou ver o túnel. Como se isso resolvesse. Ele entrou na parte mais escura,
onde a luz da plataforma já não alcançava direito. E sumiu da nossa linha de visão por alguns segundos. Só isso. Segundos. Mas o tempo ali já não parecia confiável. Eu olhei para Mariana. Ela estava olhando pro mesmo ponto, sem piscar. Quando ele voltou, algo estava diferente. Não visível de imediato, mas suficiente para incomodar. Ele não fez nenhuma piada, nem comentou nada, nem tentou explicar o que tinha visto. Só disse: "Não tem nada lá." E continuou andando, sem olhar para trás para ver se a gente vinha. Mariana percebeu antes de mim. O relógio dele. Eu não tinha notado, porque eu não estava olhando para isso. Eu estava olhando para ele, tentando entender o que tinha mudado. Mas quando olhei pro pulso, eu vi. O relógio estava quebrado. O vidro não, mas o movimento. Parado. Marcando um horário que não fazia sentido. Não batia com o nosso. Não batia com nada. E ele não parecia notar, nem incomodado, nem surpreso. Como se aquilo sempre tivesse estado assim. Depois foi direto. Sem transição. Sem aviso. Mariana ficou para trás por um instante. Só um passo. Talvez 2. Eu ouvi o passo dela parar. Um som leve, mas diferente do ritmo que a gente vinha mantendo. Só um passo a menos. Quando eu virei, ela não estava mais lá. Não tinha para onde ela ir. Não tinha saída lateral. Não tinha porta. Nada. Só o mesmo espaço vazio, que um segundo antes estava ocupado. Foi aí que tudo desmoronou. Eu fui atrás dela. Não pensei. Não avaliei. Só fui. Diego não quis. Ele segurou meu braço por um segundo. Fraco. Como se nem ele acreditasse no que estava fazendo. Rafa, não faz isso. Ela deve ter voltado. A voz dele saiu seca. Sem aquele tom de certeza que ele sempre tinha. Que caminho, Diego? Eu falei sem olhar para ele. Porque eu já sabia a resposta. Não tinha caminho. Não tinha saída lateral. Não tinha nada. Ele soltou meu braço. Então a gente sai, agora. Mas ele não começou a andar. Ele ficou parado, esperando eu decidir. E isso foi pior, porque o Diego nunca esperava. Ele sempre puxava. Sempre liderava quando achava que estava certo. Mas ali, ele não parecia convicto. Ele não parecia nada. Eu fui mesmo assim. Deixei ele para trás por alguns metros. Mas dava para sentir que ele ainda estava ali, respirando, sem se aproximar, sem ir embora. O som dos meus passos parecia mais alto, como se o espaço estivesse vazio demais, mesmo sem estar. Eu encontrei a mochila dela primeiro, no chão, caída de lado, como se tivesse sido solta, não arrancada. Aberta. O zíper não estava totalmente fechado, mas também não parecia forçado. Tudo dentro ainda. Caderno, garrafa, um casaco dobrado, coisas pequenas que ela sempre carregava. Menos o celular. Isso me travou por um segundo, porque não fazia sentido. Se ela tivesse saído, teria levado a mochila. Se tivesse sido puxada, a mochila não ficaria daquele jeito, organizada demais. Era como se ela tivesse tido tempo, mas não escolha. Eu não toquei na mochila, não na hora. Porque tinha alguma coisa errada com o espaço ao redor dela, como se o ar ali estivesse mais denso, mais pesado. E então eu vi. Não inteiro, nunca inteiro. Só uma parte. No fim da plataforma, onde a luz falhava mais, onde os pilares já não ajudavam a medir distância. Algo parado. Alto demais para ser uma pessoa normal, mas não reto, não ereto. Dobrado.
de um jeito que não parecia dor, nem esforço, mas inadequação. Como se não fosse feito para caber ali, e não tivesse escolha. Eu tentei ajustar o foco, olhar melhor, mas quanto mais eu tentava definir, menos claro ficava. As bordas não eram estáveis. Não era sombra, mas também não era forma sólida. Eu não conseguia ver rosto, ou não tinha. Mas tinha algo que parecia observar. Sem olhos, sem cabeça definida, sem movimento visível. Só presença. E era direcionada, para mim. Eu senti antes de entender, um tipo de atenção, como se eu tivesse sido selecionado. E então eu entendi, não completamente, mas o suficiente. Aquilo não reagia, não era surpresa, não era encontro. Aquilo escolhia. Quem olhar, quem separar, quem tirar primeiro. E a Mariana não tinha sido a primeira escolha, ela tinha sido a primeira ação. Eu dei um passo para trás, sem tirar os olhos. E foi aí que eu cometi o erro, porque manter o olhar parecia importante, mas não era. Eu ouvi a voz da Mariana, atrás de mim. Rafa. A voz veio limpa, sem distorção, sem eco, perto demais. Eu virei, instintivo. Ela estava lá, a poucos passos. No mesmo espaço onde eu tinha passado segundos antes. Mas não completamente. O corpo estava certo, a postura também. Mas o tempo não. O jeito que ela respirava não encaixava. O peito subia, mas o som vinha depois. O movimento da boca não sincronizava com a voz. Havia um atraso mínimo, quase imperceptível, mas suficiente. Você demorou, ela disse, e dessa vez eu vi a boca formando as palavras, antes do som sair. E o olhar dela não estava em mim, estava em algum ponto atrás, como se estivesse acompanhando outra coisa. Eu senti o corpo travar, não por medo direto, mas por reconhecimento. Aquilo não era ela voltando. Era outra coisa usando o mesmo espaço. E o Diego apareceu correndo, pela direção errada, do túnel, não da plataforma. Respirando pesado, descompassado, gritando, não olha para trás. Mas ele já estava olhando, por cima do meu ombro. Eu virei, claro que olhei. E dessa vez estava mais perto. Não no fim da plataforma, mas entre os pilares, mais definido. Os braços eram longos demais, mais do que antes. Encostando no chão, mas não sustentando o corpo. Como se não precisasse de apoio. Como se a gravidade não fosse uma regra ali. As articulações não estavam onde deviam. Os ângulos mudavam sem movimento claro. E mesmo assim, ele não se movia. Só estava mais perto. Como se cada vez que eu olhasse, ele ocupasse um espaço diferente, sem atravessar o caminho. Eu senti alguma coisa puxar o foco, como se olhar fosse o problema, mas também a única forma de entender. E então sumiu. Não saiu, não recuou. Sumiu. Como o trem, como a Mariana, como meu pai. Sem transição, sem rastro, sem deslocamento. Só ausência. O espaço ficou vazio, mas não neutro. E eu entendi a regra. Não era sobre fugir. Era sobre ser percebido. A gente saiu. Eu lembro do movimento, mas não lembro do caminho. Não teve decisão clara. Não teve vamos embora. Em algum momento, a gente só estava indo. Rápido demais. Sem olhar para trás. Ou tentando não olhar. Eu lembro da minha respiração. Descompassada. Alta demais dentro daquele silêncio.
E lembro do Diego na minha frente, mas não liderando, só indo, como se estivesse sendo puxado por uma saída que ele não via. A luz começou a mudar, primeiro sutil, depois evidente. As lâmpadas que falhavam passaram a ficar estáveis. O amarelo fraco virou branco frio. O ar ficou mais leve, ou pelo menos mais familiar. E o som voltou, devagar, como se alguém estivesse aumentando o volume do mundo. Um anúncio distante, passos que não eram nossos. Um trem de verdade, dessa vez com som, com vibração, com presença normal. E então, gente apareceu. Não entrando, não chegando, só, já estando ali. Pessoas na plataforma, paradas, sentadas, mexendo no celular, conversando baixo. Ninguém correndo, ninguém olhando pra gente, ninguém perguntando nada. Como se a gente sempre tivesse estado ali também. Como se nada tivesse acontecido. Eu parei, sem perceber, só parei. E olhei em volta, pro mesmo tipo de estação, mas diferente em tudo. Limpa, iluminada, com placas atuais, mapa funcional. E nenhuma marca no chão. Nenhum arrastão, nenhuma distorção de espaço. Diego parou alguns passos na frente. Ele virou devagar, como se tivesse medo de fazer qualquer movimento brusco. A gente não falou nada, por alguns segundos. Porque falar significava confirmar. E a gente ainda estava tentando não confirmar. Mas a Mariana não saiu com a gente. A ausência dela não foi imediata, não naquele momento. Foi depois, quando a lógica voltou. Quando a gente tentou reconstruir o que tinha acontecido. Foi aí que o espaço dela apareceu. Faltando. A gente voltou. Não no mesmo dia. Não juntos. Eu voltei primeiro. Com alguém da segurança. Inventei uma história. Disse que uma amiga tinha se perdido. Eles olharam os registros. As câmeras. Nada. Nenhuma imagem dela entrando, nenhuma saindo, nenhum ponto cego que explicasse. Era como se ela nunca tivesse estado lá. Nunca encontraram nada dela, nem registro, nem câmera, nem objeto além da mochila. E mesmo a mochila não apareceu onde eu tinha visto. Quando voltaram comigo, ela não estava mais lá. Nada estava. Diego voltou, mas não completamente. No começo ele tentou agir normal, voltar para a rotina, explicar, racionalizar. Mas ele parou. Parou de usar relógio, de um dia pro outro. Eu perguntei. Ele disse que quebrou. Eu falei para comprar outro. Ele riu, mas não era o mesmo riso. Não faz diferença. Ele disse. E não fez. Porque ele nunca mais olhou as horas. Ele também não entra em estação nenhuma. Nem por necessidade. Nem por insistência. Uma vez eu tentei convencer. Disse que não era a mesma. Que aquilo não podia estar em todo lugar. Ele só respondeu. Baixo. Sem me olhar. Não é o lugar. E ficou nisso. Com o tempo, ele falou mais. Mas não muito. Ele diz que o tempo para quando você é visto. Não no sentido de relógio, mas de continuidade. Como se você deixasse de seguir a mesma linha que todo mundo segue. E que ele não quer saber quanto tempo ainda tem. Por que medir isso? Seria admitir que ainda está na mesma linha. E ele não tem certeza disso. Eu voltei uma vez. Sozinho. Não entrei. Não atravessei a porta. Fiquei na entrada. No limite. Onde ainda dava para dizer que eu não estava lá dentro. Mas dava para sentir. O ar mudava antes do espaço. E eu ouvi o anúncio de novo. Baixo.
Distorcido, como da primeira vez. Próxima parada. E dessa vez completou. Com o nome da estação. Aquela que não existe. Eu nunca tinha ouvido o nome antes. Mas eu reconheci. Na hora. Como se sempre tivesse sabido. Era o mesmo lugar onde o cartão do meu pai foi usado. Não como coincidência. Não como possibilidade. Como confirmação. Eu não acho que ele foi embora. Eu acho que ele foi escolhido. Como a Mariana. Como o Diego quase foi. E talvez como eu ainda possa ser. Porque não termina quando você sai. Não fica preso naquele lugar. Ele segue. Se adapta. Espera. E às vezes, no metrô cheio, no meio da cidade grande, com gente demais para notar qualquer coisa, eu sinto alguém parando do meu lado. Perto demais. Sem encostar. O espaço muda, mas ninguém reage. E por um segundo, tudo fica silencioso demais. Como antes de um anúncio. Como antes de algo ser dito. Esperando eu perceber.